abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, sou professor e superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja. De antemão, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição, é de suma importância. E ative o sino, certo? Que quando o canal postar um vídeo, você já recebe de antemão a mensagem da gravação do canal. Também eu te peço que você deixe o like, comente, certo? Quando você deixa o like, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. Essa lição que nós vamos comentar é a lição dos jovens, encerrando o segundo trimestre. Que lição maravilhosa! Ela tem como tema principal o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Foi essa lição que a gente viu no segundo trimestre. E vamos comentar a lição de número 13, concluindo já esse trimestre tão maravilhoso e que tem como tema Deus provê o escape. Tudo que a gente viu no trimestre foi sobre as tentações, como fugir da tentação, como resistir às tentações. E a lição da lição número 13, ela tem como tema, ela vai dizer Deus provê o escape. Então, já mostra aqui de antemão que o escape está em Cristo Jesus, o nosso bom Deus. E o texto principal, que é a primeira base da lição, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O resumo da lição diz assim: onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape, para que não venhamos a cair. A leitura bíblica, que é a segunda base da lição, que é o texto bíblico da lição, é a segunda base da lição, se encontra em 1 Coríntios, capítulo número 10, do versículo 1 ao versículo de número 13. Eu peço que você leia com os seus alunos, é importantíssimo essa leitura, porque ela vai ser a base que nós vamos ver ao longo da lição. A introdução nos diz assim: aprendemos que as tentações são reais para todos e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus. Então, as tentações são reais, ela vem, certo? Mas deixar de fugir dela ou atentar para ela, ela nos afasta de Deus, nos afasta. Mas que elementos da palavra nos aponta para que resistamos às tentações. E a respeito desses elementos, desse tema, venhamos tratar nessa lição, que é a lição desse trimestre. O primeiro tópico da lição diz assim: o exemplo do povo de Deus no deserto. Então ele vai dar aqui o exemplo de Deus, o exemplo do povo de Deus no deserto. Um povo de difícil trato, que é o primeiro ponto do primeiro tópico. É um povo sim de difícil trato mesmo. Quando Paulo fala a respeito das tentações, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores sobre os hebreus no deserto após a libertação do cativeiro egípcio. Então Paulo aqui ele retrata nessa leitura aqui em classe, por isso que é importante você ler, sobre esse povo. Quer dizer, que era um povo que se tornaram idólatras, seguindo a outros deuses, certo? E aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram. Tentaram a Deus no deserto também nas suas murmurações. Era um povo que deu lugar à tentação,
não é um povo que murmurava, entendeu? Que fugiu da presença do Senhor demais. Ele diz aqui na lição, questionando a presença do Senhor entre eles. Quer dizer, chegaram até a questionar a presença de Deus entre eles. Se Deus estava com eles, com coluna de fogo, a sombra, que o sol não batia neles. Então, grandes sinais e prodígios existiam no povo de Deus, e mesmo assim eles questionavam se Deus estava com ele. Olha só como foi esse povo. Diz assim na lição, e tudo isso contribuiu para que eles trouxessem desgosto para o eterno. Quer dizer, todas essas coisas que o povo de Deus praticou no deserto trouxe desgosto para o Senhor, e não é diferente dos dias de hoje, quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, provocamos desgosto na presença do Senhor, e Deus não gosta quando o povo de Deus se afasta dos caminhos do Senhor. Então foi um povo de difícil trato, certo? O segundo ponto do primeiro tópico diz assim: a tentação é humana. Com certeza a tentação é humana. Paulo afirma que o povo bebeu de uma bebida e de uma pedra espiritual, Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 10, no versículo 4, fala sobre isso. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Quer dizer, estava tudo debaixo da potente mão de Deus. Eles beberam daquela água, daquela pedra que saiu água, e aquela pedra representava Cristo. Cristo estava com ele, mas eles deram lugar à tentação. Então a lição diz assim: ainda assim eles foram tentados e pecaram contra Deus. A tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas. O apóstolo Paulo mostra que a tentação é humana, mas também diz que o Espírito diz que o escape de Deus está em nosso alcance. Quer dizer, o escape que Deus nos dá está ao alcance de todas as pessoas. Basta só que nunca deixe esse Deus, nunca se afaste de Deus, porque Deus é o nosso escape. Nos momentos mais difíceis, das tentações que nos sobrevêm, Deus é o nosso escape, é o que nos ajuda a vencer as tentações. O terceiro ponto diz assim: Deus é fiel. Deus nunca vai nos deixar. Por isso que diz aqui no terceiro ponto do primeiro tópico: Deus é fiel. Mesmo falando que a tentação é humana, Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel, e Ele é fiel, Ele nunca vai nos desamparar. A fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou espaço. Por ser fiel, Deus não nos deixa a própria sorte para sermos envolvidos pela tentação. Então, de maneira nenhuma Ele vai nos deixar. Ele não se afasta de nós nem por um segundo sequer. E Ele aqui, Ele nos orienta, a Bíblia nos orienta. Primeira orientação que a lição nos traz, a orientação de Deus para a nossa vida é fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, versículo 7, fugir da idolatria. Outra orientação: não nos prostituímos. Fugir da prostituição. Ele diz aqui, Paulo faz aqui uma referência a Números 25, onde os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas. Então, fugir da prostituição é fugir de todas as coisas que nos afasta de Deus. Essa é a segunda orientação. A terceira orientação diz aqui: não tentarmos a Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10, o versículo 9. O que é tentar a Cristo? Diz aqui a lição: tentar a Cristo implica se colocar debaixo de um grave julgamento, como aconteceu com o povo que, por estar angustiado, ao invés de se humilharem e buscarem o Senhor, reclamaram a Moisés e Deus. Quer dizer,
de ver buscar ajuda ao Senhor, de ver buscar orientação, eles reclamaram de Deus, reclamaram a Moisés também. Olha só, isso é tentar a Deus, não tentarmos a Cristo. A quarta orientação, não dá lugar à murmuração. 1 Coríntios 10, no versículo 10, fugir e não dar lugar à murmuração, que isso ofende o coração de Deus. Diz assim: por mais que o ato de murmurar possa trazer a ideia de falar baixo entre os dentes, é uma ação que mostra o estado de espírito de uma pessoa que abriga em seu coração uma insatisfação, ira e até mesmo rebelião. Então, fugir da murmuração são orientação que Deus nos dá dentro da palavra do Senhor para fugirmos da orientação. Isso são condições para que Deus se permaneça fiel em nossa vida. Ele é fiel, mas Ele é fiel à sua palavra. Basta que nós estejamos fiéis à sua palavra, fiel a Deus, e de maneira nenhuma, nem por um minuto sequer, se afastar da presença do Senhor. Em sua misericórdia, o Deus eterno nos concedeu o sumo sacerdote, que já passou por tentação em tudo, mas que nunca pecou. O sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, ele passou por todas as tentações, mas ele nunca pecou. Ele nunca se desviou da presença do Senhor. Ele sempre foi fiel até a morte de cruz. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bom, concluímos aqui nosso primeiro tópico da lição, o exemplo do povo de Deus no deserto. A gente viu um povo de difícil trato. A gente viu a tentação é humana. Vimos também que Deus é fiel e nunca vai nos deixar. O terceiro tópico da lição diz assim: o que Deus provê para a nossa vitória. O que Deus provê para a nossa vitória? A primeira coisa que Deus nos proveu para sermos mais do que vitoriosos em Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um dos meios que o crente ele tem que ter o Espírito Santo na sua vida e andar em Espírito, para que possa vencer as tentações. Diz aqui: o Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno, e ao concluir o seu sacrifício e ressuscitar e voltar para os céus, prometeu que Ele não nos deixaria sozinho. Ele disse que enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então o Espírito Santo é um meio que a gente tem para sermos mais vitoriosos em Cristo Jesus. A segunda opção que Deus nos dá meios, a palavra de Deus. Deus proveu a sua palavra, todas as informações do que precisamos para não cairmos em tentação. Então a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos alimenta, ela nos sustém todo momento da nossa vida. Diz assim a lição: foi por ela que o Senhor venceu a Satanás, e por meio dela somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo e nos sujeitarmos a Deus e a resistir ao diabo. Isso é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra que nos sustenta, que nos dá vida. Aleluia. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim: fé na providência de Deus. O Senhor jamais deixou de ser o provedor das nossas necessidades. Salmos 23, o versículo 1, traça muito bem sobre isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor, Ele é o que provê todas as coisas na nossa vida. Quando estamos fracos, o Senhor nos provê força. Quando estamos precisando de alguém, o Senhor está presente.
Quando um pai e uma mãe nos desampara, o nosso Senhor está sempre ali, disposto a nos ajudar. Ele não se afasta de nós nem por um minuto sequer, Ele está presente em nossa vida. Então, fé na providência de Deus devemos ter. Bom, isso foi o segundo tópico da lição, que a gente viu que foi o Deus que provê para a nossa vitória. O Deus que provê para a nossa vitória. A gente viu que foi a providência de Deus, que é o Espírito Santo. Vimos a palavra de Deus que nos sustenta. E vimos fé na providência de Deus, que Deus está sempre conosco, nos suprindo com todas as coisas. Todas as coisas. O terceiro tópico da lição, que diz assim, o escape. Tem como tema o terceiro tópico, o escape. Primeiro ponto do terceiro tópico, não subestime o inimigo. Ele avisa que não subestime o inimigo. Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz. Ele foi derrotado na cruz e todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Ainda assim, o tentador permanece em atividade. 1 Pedro 5:8 fala sobre isso. Ele se aproveita das nossas fraquezas, necessidades. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe as nossas falhas, as nossas fraquezas. Então é o ponto que ele vai nos atacar na nossa fraqueza. Mas quando a gente nos conhece, a gente sabe a nossa fraqueza, a gente vai miná-la com a palavra do Senhor, com a comunhão com Deus, é que a gente vai conseguir vencer o inimigo. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, se aprofunda na palavra do Senhor, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse foi o primeiro ponto do terceiro tópico. Não subestime o inimigo, não deve ser subestimado. O segundo ponto diz assim, evite ficar sozinho. Olha só um aconselhamento que a lição nos traz. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos, quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão. Com conselhos, ficamos à mercê de ser assaltado por maus pensamentos, e a solidão pode se tornar um fator para a tentação. Não devemos ficar sozinhos, que a mente vazia é a oficina de Satanás. No momento que a gente ficar sozinho, a gente deve sempre estar ocupando a nossa mente com a palavra do Senhor, tem que sempre estar meditando na palavra do Senhor, porque é assim que a gente pode ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Evite ficar sozinho. Outro conselho, né? O terceiro ponto do terceiro tópico, esteja vigilante. Olha só, o terceiro ponto do terceiro tópico, esteja vigilante. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando tentados. Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendermos o valor da vigilância, deixamos a desejar em nossa vida espiritual, pois cedemos à tentação se orarmos muito e vigiar pouco. Muito cuidado, tem que haver uma temperança, vigiar e orar, certo? Tem que estar equilibrado a vigilância e a oração. Ambas, ela se completa. Tem que haver a vigilância e tem que haver a oração. Orar e vigiar na mesma medida é necessário, certo? Por ocasião da última ceia, quando Jesus foi ao jardim, sentiu a angústia de morte. Ao ver seus discípulos dormindo, ele declarou, olha só o que está aqui em Mateus capítulo 26, o versículo 40 e o versículo 41, ele diz aqui, abre aspas, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, devemos orar e vigiar, certo?
vigiar e orar, certo? Por isso que diz aqui, ó, a sequência é importante: vigiai e orai. Tem que estar vigiando e ao mesmo tempo orando ao Senhor. Isso se chama comunhão com Deus. Essa comunhão tem que ser frequente, dia após dia, que assim vai nos sustentar na presença do Senhor. Bom, amém, graças a Deus. Concluímos essa tão maravilhosa lição, esse segundo trimestre, né, tão maravilhoso. E eu espero que você tenha gostado da lição, certo? Já concluímos aqui a lição e eu espero que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração e possa te trazer guarida, sustento, salvação, que você possa ficar firme na presença do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e ativar o sino. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Sustentável fraqueza, não sei